Bem, senhores, boa noite. Meu nome é Ingo Raul Hoffman, sou trader e a nós bem-vindos à minha plataforma MetaTrader 5. Hoje é 9 de setembro de 2025 e o propósito aqui é conversarmos um pouco sobre análise técnica, no entanto com uma perspectiva bastante diferenciada, pois eu normalmente opero com sistemas bastante diferentes do tradicional, do que a maioria opera. Vocês estão vendo aqui uma tela e vocês estão vendo as velas e tem várias linhas. Então eu vou apresentar para vocês o que está acontecendo, para que vocês comecem a compreender exatamente como funciona o sistema de linhas de tendência e operações com as médias móveis e exponenciais. Eu normalmente utilizo muito pouco as velas, eu utilizo normalmente o gráfico dessa forma, sem as velas, e aqui você consegue ver uma configuração mais clara do que está acontecendo nesse mercado aqui. Isso aqui é o ouro no time frame 12 horas. Essa abordagem ela se apoia profundamente em 4 linhas principais, que são 4 médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. E em especial a linha amarela, essa aqui, que é a linha chamada imunitária. Vou explicar detalhadamente o que cada linha dessas representa. O que você vai encontrar nesse vídeo aqui não está escrito em lugar nenhum. Isso é desenvolvimento meu, isso é desenvolvimento do meu sistema operacional, em vários sistemas operacionais. Aqui é o sistema com as médias e as linhas de tendência. Isso aqui não dá para explicar em 5 minutos, portanto não espere que a solução venha em 5 minutos, porque não leva 5. Leva normalmente em torno de 1 hora. Então, de forma que se você quer aprender algo novo, algo inovador e que faça sentido na sua cabeça como trader, só assim você vai ter sucesso. Se você, enquanto a tela não fizer sentido para você, não adianta, meu amigo, você está perdendo tempo. Então perca tempo em aprender algo inovador e algo que possa vir a fazer sentido para você, porque senão você não vai ter sucesso. Aqui a base então está restrita às linhas. Depois nós podemos olhar as velas. Se você opera com velas, não é problema algum. Continue operando com as velas, mas você tem que abrir a sua mente para novas possibilidades. E aqui é justamente isso que se apresenta. Então, para que vocês entendam uma configuração, aqui nós temos uma linha, uma EMA unitária, essa amarela, chamada de imunitária. Eu vou dar um zoom um pouquinho mais para melhorar aqui, talvez a visão de vocês. Aí. A amarela é a imunitária porque é uma EMA unitária e ela é aplicada ao preço médio. Todas as médias são aplicadas ao preço médio, máxima mais mínima dividido por 2. Isso é o ponto de aplicação na média. Tem que ser uma média móvel exponencial. Então essa aqui amarelinha chama-se imunitária porque ela é imune a ruído e ela é imune a ponderações. Significa dizer que ela é uma média que apresenta valor, não é preço. É muito importante entender isso daqui. Isto aqui é uma EMA unitária, chamado imunitária, pela característica de ser imune a ruídos de abertura, fechamento e também imune a ponderações do cálculo exponencial. Depois nós temos a média verde, que é uma imunitária, aliás, que é uma EMA 12. Depois nós temos a 51, que é
uma EMA 51 também aplicada ao preço médio, e por último a 216, que é uma EMA de longo prazo, também aplicada ao preço médio. Ah, mas todo mundo usa 200, eu uso 216 justamente porque para quem não sabe, o número de Platão. Platão foi um filósofo grego na antiguidade, antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, e 216 é a representação clássica de 6 elevado à terceira potência. É um número muito, vamos dizer assim, auspicioso, é um número muito bom, é um número muito participante na matemática, por isso que é chamado de número de Platão. Essas médias aqui, elas estão espaçadas pelo número áureo elevado à terceira potência, ou seja, 1,618 elevado à terceira potência. Portanto, se eu pegar 216, talvez vocês estejam vendo aqui na tela aparecendo 216, dividido por 51, vocês vão encontrar 4,236. Este número 4,236 é exatamente um número áureo elevado à terceira potência. Portanto, o número φ elevado à terceira potência. 1,618 na terceira. A mesma coisa com a média 12, ela é separada por esse mesmo padrão, número áureo elevado à terceira potência. Vamos a algumas características aqui. Ao mesmo tempo que eu estou gravando para vocês, eu estou operando, eu estou aguardando o mercado se definir. Eu tenho uma ordem colocada lá em cima, mas o mercado reverteu. Provavelmente ele vai evoluir para baixo. Aqui tem um alarme, se tocar esse alarme, vai estar avisando então da possibilidade de entrar nessa nova operação. Aqui nós temos a vela. Bem, o que são essas linhas então? Primeiro, vamos entender essas linhas. Você vê que a imunitária, todo o sistema se baseia na imunitária porque a imunitária é valor. E essas linhas servem para determinar o caminho que a imunitária está assumindo. Ora, se a imunitária sobe, é porque o preço está subindo. A imunitária, ela é uma derivada do preço. Ela é construída em função do preço. Veja que vocês estão enxergando a imunitária aqui vermelhinha e a linha BID abaixo dela. Essa linha BID abaixo dela, que é a linha de fechamento, determina que existe energia entre o valor, que é a linha vermelha, e o preço, mais abaixo. Então são coisas diferentes. Aqui a linha vermelha é valor e aqui é preço. O valor só se altera se o preço anda. Se o preço não anda, a imunitária também não anda. Então o que vocês têm que fazer com relação às linhas? Eu vou tirar um pouquinho o zoom para dar um entendimento um pouquinho maior. Vejam, existem linhas, por exemplo, essa linha aqui embaixo, espero que vocês consigam ver, tem um segmentozinho amarelo ali, que é a imunitária subindo. Essa linha eu prolonguei lá em cima, e ela vai fazer efeito lá em cima. Mas qual linha eu prolongo? Você pode prolongar todas as linhas que você quiser, só que o mais importante é que você encaixe a linha nos segmentos retos. E veja que existem algumas linhas que são plotadas como se faz na análise técnica normal, ligando topos aqui, ó. Tem um topo, outro topo, outro topo e vai lá em cima o prolongamento dela. Aí eu vou utilizar ela lá em cima, eu não sei se você vai utilizar lá em cima, depende do mercado. Então, ao traçarmos essas linhas, você vai estar gerando, vamos dizer assim, caminhos, é como se fossem trilhas, é como se fossem varetas, essas linhas aqui
são linhas de tendência em que provavelmente a imunitária vai seguir este caminho. Então nós vamos procurar entender esse caminho. Por que você não marca todas as linhas? Porque importa você marcar as linhas na região de preço, aonde o preço está acontecendo. E veja, nessa tendência aqui é uma tendência de alta, obviamente para a direita e para cima. Existem algumas linhas para baixo também. Esse exercício de marcar essas linhas, só isso já faz você entender essa dinâmica. Você criar essas linhas. Sugiro que faça com linhas bem fracas como aqui, de forma que você consiga ter uma avaliação melhor do que está acontecendo. Vamos aproximar, vamos melhorar o zoom aqui. Veja, tem linha aqui embaixo, ó, tem uma linha aqui que ela toca, ela tangencia aqui esse ponto. Tá lá embaixo a linha, ela vem lá de baixo. Ela tem um motivo para existir, então simplesmente tracei ela. Pode ser que usemos, pode ser que sim, pode ser que não. Veja aqui, ó, aqui tu tem a média 12, a EMA 12, e ela está apoiando-se aqui nessa linha. E essa linha aqui faz segmento, vou melhorar um pouco mais ainda aqui. Veja, aonde a 12 está se apoiando, o segmento se apoia nesse segmento pequeno aqui da imunitária. Essa linha de baixo aqui, veja que a imunitária quebrou um pouquinho para a direita, mas existe o prolongamento dela. Você nunca sabe aonde o preço vai ir, mas se você tem as vias, as trilhas ou as varetas que eu chamo, você tem uma visão já antecipada do que está acontecendo. Eu chamo elas de linhas ou varetas, tá? Varetas porque, em alusão àquele jogo infantil de varetas, talvez muitos de vocês conheçam e outros não. E isso aqui é um conjunto de varetas, que cada uma delas tem a função. A ideia é a imunitária seguindo o caminho das varetas. Veja o seguinte, esse traçamento para baixo aqui agora. Não faz muito que agora são 22 horas, o mercado abriu às 7 horas e aí traçou esse segmento aqui vermelho. Então eu simplesmente peguei uma linha e projetei o segmento vermelho. Por quê? Porque provavelmente ele pode continuar descendo por esse segmento vermelho ou ele pode subir por esse segmento pontilhado. Por que eu estou com esse segmento pontilhado aqui? Porque ele é a continuação lá de baixo, ele vem lá de baixo, ele copia um segmento lá de baixo e projeta do passado para o futuro. Tudo que está à frente, aqui, não sei se vocês vão enxergar, mas tudo que está aqui para frente, na linha presente, é futuro. E o que essas linhas estão fazendo aí é trazer o passado para o futuro. Você vai usar essa linha de baixo aqui? Eu não sei, pode ser que sim. Mas quando o preço se aproximar, veja aqui, ó, o preço se aproximou aqui e fez a curva. Essa linha aqui, desse eixo passa aqui, ela é de 67 graus. Essa linha do eixo principal aqui é uma linha de 74 graus, uma linha bem alta. Essa medição de graus aqui, ela é feita em relação à linha do horizonte. Existe ferramenta aqui no MetaTrader e em outras plataformas que você mede facilmente o ângulo que essa linha faz. O ângulo sempre é medido em relação à linha do horizonte, ao horizonte artificial. Se for uma tendência de alta, você vai medir da linha do horizonte até a posição da linha. Se for uma tendência de baixa, da linha do horizonte para baixo. É importante colocar as métricas? Sim, é importante para você ter uma referência. Aqui é uma linha de 20 graus, aqui é de 30, aqui é de 23, aqui é de 56, 67, 74.
veja que no momento em que o preço perde essência, perde energia, ele desvia da linha. E aí, claro, eu desenhei outra linha para fazer a continuação do movimento dele. Eu não sei se ele vai descer ou não. Pode ser que ele continuasse por essa linha aqui, mas pelo menos eu tenho o caminho. Veja que se ele continuasse reto por essa linha aqui, ele iria subir até esse entroncamento aqui em cima. Bem aqui. Ia casar exatamente, não sei se vocês vão conseguir ver, ia casar exatamente em 261% da escala de Fibonacci. Eu vou botar as velas para trazer essa seta. Veja, aqui é o topo, então eu peguei o pavio da vela e fiz a métrica da projeção normal de Fibonacci. Ora, se a gente fez um topo aqui, o que a gente espera? A gente espera, depois desse topo da tendência, que aqui nessa seta cumpriu 234% da escala de Fibonacci, a gente espera uma reversão para uma métrica de correção dessa subida aqui. Pode ser que ela continue aqui ou pode ser que ela já retome a subida. Por isso que essa linha de 56, ela está pontilhada porque é um eixo importante de subida. Eu posso mudar as cores das linhas para ter uma noção clara para onde o mercado está indo. No momento, eu vou botar as velas aqui para vocês conseguirem perceber. Veja, você tem um enorme pavio aqui da vela compradora. Veja a situação dessa vela. Vamos olhar o fundo da vela anterior. Essa vela anterior fechou aqui e abriu aqui embaixo. Veja que houve um gap entre o fechamento anterior e a abertura de hoje. Esse gap, então, ele foi fechado e a vela foi até lá em cima, teve um movimento de fechamento, foi até lá em cima. E depois começou a voltar, replicando o que aconteceu com essa vela vermelha, uma vela de baixo. Então é muito provável que o mercado ainda ande mais um pouco para baixo, mostrando esse movimento. Pode ser que ele venha até essa radial aqui, e vá subir por ela, pode ser que ele desça ainda mais. Isso a gente pode depois fazer uma análise para ver até onde poderia ir. Mas no momento ele ainda não está evoluindo para baixo. Veja que o fechamento foi aqui. Então, o sistema de varetas, ele facilita o entendimento do que vai acontecer no mercado ou o que está acontecendo. Essa é a principal ideia. Fica uma tela absolutamente geométrica, você conhece os mecanismos geométricos das linhas, fazer traçamentos de linha de tendência não é nenhum mistério. Então é um sistema bastante simples e bastante, vamos dizer assim, eficaz. Ah, mas todo mundo usa o sistema de topos e fundos. Todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu utilizo o meu sistema. Esse sistema, vocês vejam que ele está perfeitamente construído. Eu não preciso apagar nada aqui, mudar, eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Neste momento eu não estou numa operação, eu tenho uma operação pré-determinada aqui em cima, mas ainda não, o mercado não foi para lá. É provável que ele vá. No entanto, essa descida aqui nós estaríamos no movimento de correção. Veja que no movimento anterior a correção foi bem pequena, porque essa aqui é uma tendência forte. Aqui embaixo nós temos esse que eu estou abrindo, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é o ADX, a linha amarela, que é a média do ADX, está bem acima do limite de 40. Então isso mostra uma tendência bem forte, bastante significativa. E uma pequena queda aqui do ADX menos estaria então caindo, tá?
e o ADX mais aqui embaixo estaria somando, estaria subindo no caso. Então ainda tem força a tendência. Por isso que tendências fortes têm correções pequenas. Vou mostrar, vamos ver aqui. Eu vou botar as velas. Essa pernada aqui, ela foi daqui até lá em cima. Então eu vou puxar um retângulo aqui para vocês verem. É isso aqui. Esse movimento vai daqui de baixo até aquele topo lá, aquela seta amarela, ok? Então isso aqui, eu estou pegando o movimento de subida, que é 100%, da mínima até a máxima, e vou botar a escala de Fibonacci aqui, e vou avaliar o quanto o preço já desceu. Esqueçam essa outra escala aqui, vocês não precisam olhar essa escala aqui agora. Vou simplesmente colocar aqui. Pronto, tirei o retângulo, que é o que nos ajuda a enxergar. Veja, daquele máximo lá, o preço está aqui, a linha BID está aqui. Ela está entre o 23 e o 38. Significa o quê? Ainda é um recuo pequeno. Nem sequer chegou em 38,2, que é o padrão básico, padrão mínimo. Quanto menos ele retrai, mais força tem a tendência. E veja que o preço está parado aqui. Então, existe a possibilidade de ele corrigir mais um pouco. Nós estamos num horário noturno, de forma que a máxima movimentação acontece no horário diurno, principalmente quando tem Inglaterra e Estados Unidos aberto. Portanto, ele pode ficar, inclusive, a noite toda, até amanhã, mais ou menos, flutuando por aqui. E ele está numa zona de flutuação que eu vou explicar para vocês agora. Então, entre 23 e 38, não tem uma definição clara do se ele vai inverter, se ele vai subir, se ele vai descer. Mas pode continuar descendo, como pode subir. O importante é que nós estamos numa fase corretiva do movimento da tendência. Tirar essa escala daqui. Agora nós vamos olhar especificamente. Você não precisa das velas, somente da imunitária, que é a EMA, que pega o preço médio, portanto é valor. Veja, o preço, que é a linha BID, está bem próximo da imunitária aqui. Vamos melhorar ainda mais. O que significa preço colado à linha BID? A linha BID colada à imunitária significa falta de energia. Essa régua de Fibonacci aqui é a mesma régua que aquela que botei aqui do lado, só que essa régua funciona um pouquinho diferente. Vocês viram a régua anterior? Que eu peguei a mínima, peguei a máxima e fiz a projeção, deu lá 243% da escala de Fibonacci, tudo dentro da mais absoluta normalidade. A régua foi pega aqui pelas velas, pelo pavio das velas, ó, a mínima e a máxima está lá. Peguei esse movimento de retração e projetei o movimento à frente. Agora, o que está acontecendo aqui? Essa régua aqui, ela é uma régua de Fibonacci, portanto ela trabalha de maneira um pouco diferente. É preciso entender como funciona ela, porque a leitura que ela dá é muito completa.
Mas é a mesma régua? É a mesma régua. Só que ela tem elementos aqui, ela tem a máxima, tem o centro e tem a mínima ou a máxima também. É uma régua que opera nos dois sentidos, tanto comprador para cima quanto vendedor para baixo. O ponto central da régua é os 50%, vocês estão vendo aqui. E eu tenho uma escala que continua dos 50% para cima e uma escala que continua dos 50% para baixo. O conceito muda no momento em que você está operando e tomando decisões pela imunitária, não pelo preço. O preço tem que ficar à frente da imunitária. Veja que o preço agora está abaixo da imunitária, uma caquinha abaixo, mas está. Está me dizendo que o preço não sabe para onde vai. Essa que é a verdade. Está num processo de indecisão. Vejam aqui, você tem os 55, 61, 69, 76. Essa régua aqui é chamada régua de Fibonacci normalizada, porque a base dela é entre a imunitária e a EMA 12. Por isso que ela é chamada normalizada. Ela normaliza o valor presente. Quanto mais distante a EMA 12 estiver da imunitária, maior a divergência que houve. Se houve uma maior divergência, seguramente houve mais energia. Então essa régua aqui, em síntese, ela mede a energia do preço. O preço está aqui, ó, linha BID. Imunitária aqui. No momento, a régua não está me dizendo nada, não faça nada, espere. Eu preciso que o preço chegue em 61,8, vocês estão vendo a minha linha de uma provável operação a partir desse ponto. E eu preciso que o preço chegue em 61,8 aqui embaixo também. Para que então faça o alvo até 76,4. Iniciando aqui, faça o alvo até 76,4. Eu não botei meu alvo lá, ele está um alvo curto, porque eu estou buscando só uma parcela do meu ganho diário. Mas vai acontecer esse movimento lá em cima? Não sei. Eu acredito que é possível, porque o preço está bastante parado aqui. Então essa régua aqui, ela se apoia na EMA 12 e na imunitária. E um detalhe muito importante, essa régua aqui, ela é deslizante. Você sempre vai manter essa agulha aqui na imunitária e essa agulha na EMA 12. Aí então, a qualquer momento que você queira realizar um trade, você tem o alvo fixo em 76,4. E você só entra na operação quando o preço passa dos 55. Por quê? Tem que ser depois dos 55. Aqui é 55 e aqui é 45. Significa dizer o seguinte, o preço em geral ele fica girando, ele fica flutuando em torno de 45% aqui dessa escala para baixo e de 55% para cima. Isso é absolutamente normal, o preço está sem energia. Eu sei porque não é a primeira vez que eu estou operando isso aqui já faz anos. Aqui o preço está sem energia, com tendência dizendo, vou descer. Mas você sabe, estamos no mercado variável, então a vantagem desta régua é que ela é deslizante. A qualquer momento eu posso utilizá-la simplesmente arrastando ela mais para cima ou mais para baixo, em qualquer sentido. E ela é normalizada porque ela pega justamente a energia que existe entre a imunitária e a EMA 12 para atribuir valor, atribuir movimento à própria escala de Fibonacci. Então veja,
é o cruzamento, é o casamento de informações relativas às varetas, às agulhas, é essencialmente o movimento da imunitária, e as outras médias fazem o quê? Fazem a continuação do sistema. Só olhando essas duas médias, a azul e a verde, divergindo da imunitária, não precisa nem dizer que estamos numa tendência. Então, o viés é tendência de alta. Aqui está acontecendo provavelmente um movimento de correção desta tendência de alta. Muito embora o valor já esteja bem elevado para o ouro, pode ser que seja só uma correção e continue subindo. Mas a estrutura mostra claramente o que está acontecendo. Não existe ambiguidade nenhuma. Eu só vou operar se realmente o preço passar da posição aqui, chegar no 61,8 para cima. Só vou operar se o preço passar aqui do 61,8. E ainda assim, eu sei que ele está seguindo essa linha aqui. Eu não preciso olhar as velas. Não há necessidade nenhuma. E aí agora um outro detalhe muito importante. Veja que agora eu vou falar especificamente das médias móveis exponenciais. Se eu tenho uma média móvel exponencial subindo aqui, ela é uma EMA 12 aplicada ao preço médio. Essa aqui é a imunitária, é uma EMA 1 aplicada ao preço médio. Somente haverá cruzamento entre essas duas médias se a imunitária convergir na direção desta EMA aqui e esta EMA 12 estiver flat. Significa esta EMA 12 estiver horizontal. Enquanto ela não estiver horizontal, não haverá cruzamento. É impossível haver cruzamento, porque as médias móveis exponenciais são vetores polarizados. Para que as duas se cruzem, as duas precisam estar em vetores negativos. Portanto, a imunitária já está com vetor negativo, mas essa aqui não está. Então, se você olhar ao longo do movimento, aqui houve o cruzamento. Aqui embaixo, vamos ver se vai dar para vocês verem. Aqui a imunitária cruzou a verde e cruzou a azul. Ambos os cruzamentos foram cruzamentos polarizados. Significa dizer que a imunitária estava subindo e a linha verde, a EMA 12, estava também polarizada positivamente. Significa apontando para cima, sentido comprador. A mesma coisa a EMA 51 apontando para cima, sentido comprador. Não sei se vocês enxergam na tela a ferramenta cruz, mostrando que a EMA 51 também está convergindo para cima e a EMA 12 a mesma coisa. Então este cruzamento aqui, esses duplos cruzamentos, são dois cruzamentos polarizados posicionais. No momento que acontece esse cruzamento, essas duas EMAs estão inflexionadas para cima, não haverá outro cruzamento enquanto a EMA maior, a azul, não inflexionar para baixo. A mesma coisa essa aqui, não haverá outro cruzamento. Este cruzamento que vocês estão vendo aqui é o cruzamento que determina o início de uma tendência. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês. É o cálculo exponencial desenvolvido lá depois da Segunda Guerra. Robert Brown, oficial da Marinha Americana, que desenvolveu o cálculo exponencial. É
a letra grega alfa, que faz o processo de ponderação que determina essa construção aqui. Só que ninguém fala isso para vocês, porque a grande maioria não conhece cálculo exponencial. Portanto, esses três cruzamentos aqui, 1, 2, 3 cruzamentos que aconteceram aqui, são 3 cruzamentos altamente determinísticos, dizendo aqui inicia uma tendência e aqui não haverá mais cruzamentos. E aí você segue a tendência, pode ir seguindo ela, que você está vendo que está vendo inclusive divergência. Aqui houve uma pequena correção. E aqui em cima uma outra correção. Mas as duas médias ainda nem se encostaram. Tem um mundo aqui na frente entre elas. Então eu não posso dizer que vai haver uma nova tendência para baixo. Não. Somente após o eventual cruzamento da imunitária com a EMA 12. Isso chama-se de cruzamento polarizado posicional. Veja que a linha BID aqui está flutuando para baixo de novo, mas ela ainda não alcançou o ponto de entrada. É uma zona difícil agora. Tem que esperar. E a conjunção do mercado e o horário também torna a decisão difícil. São 22 horas e 24 minutos. É provável que isso aqui venha a se decidir só amanhã de manhã. A partir das 4 horas da manhã, mais ou menos, quando abre o mercado europeu, eu estou no Brasil, né? Quando abre o mercado europeu, é provável que entre mais energia no mercado e isso aqui tome alguma definição. Por enquanto não há o que fazer, é só esperar. Qualquer coisa que você fizer aqui, você vai estar absolutamente incorrendo em alto risco. Não existe informação concreta. Existe a informação que ela pode seguir essa linha descendente, pode seguir essa pontilhada, ou pode corrigir mais um pouco e ainda seguir essa outra linha aqui. As varetas do jogo de vareta. Entenda que, tá vendo o segmento aqui, ó? Só traçar uma continuidade na linha, que essa linha pode ser que seja útil mais para frente. É simplesmente você está trazendo o passado para o futuro. Mas como o futuro é futuro e você não sabe o que vai acontecer no futuro, pelo menos a linha está lá e você pode eventualmente utilizar essa linha. Escala, mais uma vez, escala deslizante. É uma escala normalizada de Fibonacci. O centro dela é o ponto de partida, parte nos dois sentidos. Ela é ancorada na EMA 12 e na imunitária. E aí aberta. Pode operar, como eu disse, para baixo e para cima. E à medida em que você tem que ancorar sempre o centro dela na imunitária, à medida que abre uma outra vela para baixo ou uma outra vela para cima, você vai arrastar a escala, ponto central dela, na ancoragem. A outra vela, vamos imaginar agora o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Coloquei a vela atual aqui. Vou fazer uma arbitragem que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu espero que sim. Veja, o que vocês estão vendo aqui é um retângulo que eu coloquei, porém ele tem um centro. A próxima vela que vai abrir vai levar a imunitária da ponta vermelha dela até o centro deste retângulo, que é bem aqui onde está o preço. Portanto, é possível que haja uma outra vela aqui e depois o sistema retome a subida. Deu para entender?
Então, para isso, eu preciso botar a escala de Fibonacci, pegar a máxima e a mínima, como eu fiz anteriormente, para ver até onde que está sendo feita a retração. Mas aqui, essa escala deslizante, essa escala normalizada, ela serve para mim realizar a operação. E o alvo máximo é aqui, 76,4%, se a retração continuar. Vocês veem que existem cruzamentos duplos, às vezes existem cruzamentos de 3 linhas, existem locais em que tem cruzamento de mais linhas, porque aqui tem mais linhas cruzando. Por quê? Porque eventualmente alguma linha também está traçada ligando topos. Aqui, por exemplo, eu poderia ter uma linha ligando esses topos, mas não é o caso agora. Mas ainda assim acontece. Aqui um cruzamento, ó, 1, 2, 3 linhas nesse cruzamento. É um entroncamento importante. Mais uma vez, vou usar essa linha de descida aqui? Não sei, ela está aí. Mas é possível, é bem possível. Quer dizer, você já prevê o futuro com as ferramentas que você tem. É mais ou menos como você andar numa cidade antiga com as suas ruas. Quando fizeram as ruas, 1900 e alguma coisa lá no passado, simplesmente construíram a rua. Eles não sabem quem vai passar lá no ano 2025. Simplesmente projetaram a rua está lá. Essas linhas aqui, essas varetas aqui, são como as ruas. Elas estão lá. Se você transitar por ela, ótimo. Mas pelo menos você sabe que a rua está ali, que o caminho está ali. Veja, esse pontilhado aqui é o caminho de retomada. Eu acredito profundamente que se ele não retoma aqui, ele retoma nessa segunda linha, uma de 30 graus e a outra com mais em cima. Eu não sei se vocês escutaram, parece que o alarme tocou aqui. Ele tem que passar do 38 para continuar seu movimento de queda. Provavelmente vai inverter o candle, vai virar vermelho. Vamos esperar. Ele tem que passar do 38 aqui. Aí a possibilidade de entrar numa operação de venda. Muito embora operar correções realmente sempre é arriscado, porque o movimento forte é o de tendência. Bem, senhores, eu acho que eu passei o que eu queria para vocês, o que tinha para o presente. Isso aqui é o ouro versus dólar, operando então com as linhas de tendência centralizado nas velas. Veja que a imunitária sempre passa no centro da vela, no centro do eixo da vela, nunca fora do centro. Este é o ponto de equilíbrio das velas. Esta é a principal virtude da imunitária. Ok, senhores? Eu agradeço a presença de vocês. Forte abraço de todos, a todos. Obrigado pela companhia. Espero ter entregue algum conteúdo para vocês. Tchau, tchau.